Hoje é quarta, 13 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A CBF desmembrou mais 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e novamente o Botafogo não jogará no estádio Newton Santos em um domingo. A entrevista que o Bruno Lage concedeu ao GE tem alguns pontos importantes para a gente debater aqui. E o Campeonato Brasileiro voltará hoje, com 2 jogos, lembrando que o Botafogo só jogará sábado, encerrando a rodada. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. O Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a data FIFA, terá reinício hoje, com 2 partidas. No estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, Internacional e São Paulo. Isso acontece porque 2 jogos somente hoje, e a data FIFA terminou ontem, é porque São Paulo e Flamengo farão a decisão da Copa do Brasil. Então a CBF colocou as 2 equipes jogando no mesmo horário, visando a peleja decisiva que acontecerá no próximo domingo. Tanto é que esta rodada do Campeonato Brasileiro não terá nenhum jogo acontecendo domingo, privilegiando a final da Copa do Brasil, que pela primeira vez terá suas 2 partidas acontecendo no dia nobre do futebol, um domingo. Então nós teremos hoje Flamengo e Atlético Paranaense e Internacional e São Paulo. Amanhã, Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Bragantino e Grêmio, outra partida que tem importância para o Botafogo, né, já que o Grêmio, que hoje é o 3º colocado, entrará em campo no estádio Nabi Abichedi contra o time do Red Bull, que é muito assim louco, né, capaz de grandes partidas e partidas ruins. Vamos ver o que vai acontecer amanhã em Bragança Paulista. Na sexta-feira, nós teremos Cuiabá e América Mineiro, outra partida importante em relação ao nosso Botafogo. Essa acho que é a fundamental na rodada, até mesmo para ver como que o Botafogo entrará em campo. Na partida de sábado, fechando a rodada contra o Galo, teremos Palmeiras e Goiás. E no sábado, 2 jogos, na nossa casa, né? Botafogo que alugou o estádio para o Vasco da Gama, que vai enfrentar o Fluminense às 16 horas no estádio Newton Santos. E fechando a rodada, na Arena MRV, que está ali trocando o gramado, já está ali com uma evolução ainda bem, Botafogo e Galo às 21 horas de sábado. Então, dito isso, jogos importantes, né, pra gente que ficou muito tempo sem falar do Campeonato Brasileiro, nós teremos Flamengo e Atlético Paranaense hoje. Amanhã, Grêmio e Bragantino. Aliás, Bragantino e Grêmio, já que o jogo é em Bragança Paulista. E Palmeiras e Goiás. Como a gente falou na análise da rodada, Palmeiras é favoritíssimo. A tendência é que vença e a gente entre em campo com apenas 7 pontos. Apenas, né? 7 pontos para a equipe alviverde de São Paulo. Flamengo tá com desfalques para enfrentar um Atlético Paranaense com desfalques, é um jogo sem prognóstico. E Red Bull, Bragantino e Grêmio é um outro jogo sem prognóstico. Se eu pudesse cravar o que vai acontecer nesses 3 jogos, os nossos rivais diretos, eu acredito que nós tenhamos um empate entre Atlético Paranaense e Flamengo, um empate entre Red Bull e Grêmio, e eu acredito em uma vitória do Palmeiras, que tem o jogo mais fácil, né, das equipes que estão ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo entraria nesta rodada com uma diferença de 7 pontos para a equipe do Palmeiras, claro, jogando contra o Galo. Se a gente vencer, voltaríamos a colocar 10 pontos sobre eles. Se o Palmeiras não ganhar, aí, meus amigos, é um jogo para a gente comemorar demais, já que a gente vê essa partida da equipe alviverde como a mais fácil, né, dos times que jogam nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas comentem aqui, vocês acham que o Flamengo perderá ponto? Que o Grêmio perderá ponto? Ou que o Palmeiras perderá ponto? Ou você acha que essas equipes farão seus pontos na rodada normalmente e o Botafogo tem um jogo mais difícil por ser fora de casa? Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nessa rodada. Também fortaleçam com like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, a CBF desmembrou mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mais 5 rodadas a partir do jogo contra o Goiás na 25ª rodada, que será a próxima peleja do Botafogo no estádio Newton Santos. E como eu já tinha conversado com vocês ontem, o Botafogo agora no mês de setembro não fará mais nenhum jogo dentro de casa. Nós jogaremos no sábado contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, depois contra o Corinthians no dia 22, em uma sexta-feira, lá na Neoquímica Arena. Depois o Botafogo ficará mais 10 dias sem nenhuma partida no Campeonato Brasileiro. Teremos ali mais um hiato muito grande
entre o jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nós jogaremos no dia 22 e depois somente no dia 2, né? Já que a CBF, ela desmembrou algumas rodadas, ajustou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Botafogo fechará a 25ª rodada. Está virando algo frequente, né? O Zinho brincou uma vez, né, num programa na ESPN, e parece que a CBF gostou daquilo que o Zinho brincou e realmente tem colocado o Botafogo para fechar as rodadas. Vai fechar a 23ª, será ali, em relação aos times que estão brigando pelo título brasileiro, o time que vai fechar a 24ª rodada no jogo contra o Corinthians, depois vai fechar a 25ª rodada contra o Goiás. Na 26ª aí vai ser o jogo intermediário, que será o clássico contra o Fluminense no Maracanã, no dia 8 de setembro. Depois o Botafogo também terá um jogo intermediário contra a equipe do América Mineiro fora de casa, numa quarta-feira, às 19 horas. Depois volta ao estádio Newton Santos, também com o jogo intermediário da rodada contra o Furacão, no dia 21, às 21 horas, no estádio Newton Santos. Outro jogo, sábado, às 21 horas. E numa terça-feira, contra a equipe do Fortaleza, no dia 24, lá no Castelão. Tem muita gente perguntando, Tef, caraca, o jogo é terça-feira, dia 24, no Castelão. Que loucura é essa? O que está acontecendo? Porque a CBF, ela tá fazendo isso no Botafogo. A gente vai ter um intervalo muito curto, né? Entre o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, nós jogaremos no sábado, dia 21, às 21 horas, e depois entraremos em campo novamente na terça-feira, dia 24, contra o Fortaleza. Esse jogo contra o Fortaleza, ele tem uma explicação lógica. Por quê? Fortaleza e Corinthians estão nas semifinais da Copa Sul-Americana. E você terá esse confronto aqui, sendo o último, tanto de Fortaleza quanto o Corinthians, anteriores a final da Copa Sul-Americana. E a CBF programou tanto o jogo do Fortaleza quanto o jogo do Corinthians em uma terça-feira, no mesmo horário, às 21 horas e 30 minutos. Então isso quer dizer que, se o Fortaleza for para a final da Copa Sul-Americana, vai ter o seu jogo decisivo, que acontecerá em Montevidéu, no dia 28, num sábado. E anteriormente terá esse jogo contra o Botafogo. Dito isso, a tendência é que o Fortaleza, se for para a final da Copa Sul-Americana, poupe o time praticamente todo. O técnico Vojvoda não deve colocar os seus titulares, deve colocar uma equipe super alternativa contra o Botafogo, devido ao que vai acontecer em relação à final da Copa Sul-Americana. E tem alguns detalhes importantes a respeito dessa data FIFA. Como a CBF marcou o jogo entre Botafogo e América Mineiro, né? América Mineiro e Botafogo, para uma quarta-feira às 19 horas, no estádio Independência, esse jogo aqui será um dia após a partida entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Então, nessa partida aqui, na próxima data FIFA, eu não quero que nenhum jogador do Botafogo seja convocado. Talvez só o PR, porque o jogo vai ser no Uruguai e essa partida acontecerá em Minas Gerais, então daria tempo para o PR pegar um avião e chegar ali pela manhã, descansar e jogar pelo Botafogo no mesmo dia, né? No dia seguinte, numa quarta-feira. Mas você ter aquela possibilidade de Tiquinho, Soares, Adrielson, não pode acontecer nessa partida, porque um dia após o jogo da seleção brasileira. E também na partida contra o Fluminense, que acontecerá no estádio do Maracanã, esse jogo que vai ser precedendo a data FIFA no dia 8 de outubro, um domingo às 16 horas, jogo da Globo, a gente terá uma partida contra o Fluminense, tendência que seja no Maracanã. O Maracanã talvez seja fechado depois desse jogo para a final da Libertadores, né, que vai ser o estádio que vai sediar, após o segundo confronto da equipe carioca contra o Internacional pela semifinal da Copa Libertadores da América. O Fluminense pode poupar todo mundo, pode estar ali em estado de graça por eles terem chegado em uma final da Copa Libertadores da América, ou eles podem estar ali emocionalmente desgastados, a torcida ter ficado chateada e não comparecer no Maracanã, e o Diniz poupa os jogadores porque talvez esteja bem ali no Campeonato Brasileiro, com a diferença, sei lá, é um jogo que pode acontecer também qualquer coisa a respeito da escalação do Fluminense. Mas comentem aqui o que vocês acharam desse ajuste da CBF em relação às datas dos jogos do Botafogo. E para encerrar aqui o nosso vídeo, quero falar só rapidamente sobre a entrevista do Bruno Lage. Um pouco antes de gravar esse vídeo, que eu tô gravando aqui, tô acabando de gravar exatamente às 5 aqui, eu vou mostrar a hora pra vocês, que não tem como mostrar, vou mostrar pelo celular aqui pra vocês o horário. Eu tô acabando de gravar o vídeo aqui, ó, 4h51 da manhã, tô gravando esse conteúdo aqui. Eu tava vendo, antes de gravar aqui, outro trecho das falas do Bruno Lage, mostrando a salinha dele lá no Espaço Lunier. E essa entrevista dele com o GE mostrou um lado do Bruno Lage que ainda acho que não tinha sido
passado para o torcedor. Claro que isso foi feito para limpar a imagem dele devido às falas, etc. A gente sabe disso, né? Ninguém aqui é bobo a respeito de outro ponto. Mas mostrou um cara bem mais humano, né? Mostrou um técnico humano, um técnico tranquilo, um cara que parece que é boa gente. Mas ninguém quer saber se ele é boa gente. Ele pode ser um péssimo cidadão, mas todo mundo quer que ele entregue o título brasileiro. Porém, eu acho que é nítido que ele se arrependeu das falas, e hoje tá tentando ajustar, mas eu peço aqui, se o canal, não tô passando pano pra ninguém pediu, ô Thiago, faça isso aí, não, ninguém tá pedindo, que é uma coisa minha, e todo mundo sabe que eu sou muito sincero nas coisas que eu falo aqui no canal. Eu acho que a gente tem que ter paz, e tem que ter uma paz com o Bruno Lage, acho que todo mundo tem que ter paz com ele. Ele vai errar, vai acertar, mas nesse momento acho que o Botafogo precisa de paz, e o Bruno Lage, pelo que eu tô vendo, eu posso me equivocar demais. Como eu falei, não tive a oportunidade de ter uma conversa longa com ele. Apenas oi, quando eu encontrei com ele em alguns momentos. Mas não tive uma oportunidade de conversar para identificar se ele é um cara gente boa ou se não é um cara gente boa. Mas pelas imagens, pelo que eu tenho feedback dele, ele parece ser esse cara gente boa. Repito o que eu falei agora há alguns instantes. Gente boa não ganha título. O Botafogo já teve péssimos profissionais que ganharam títulos com a gente aqui na nossa história. E jogadores técnicos. Então isso não define se o cara é gente boa para ser campeão, competente ou não. Mas nesse momento, acho que o Botafogo precisa de paz. E a gente tem que dar essa paz para o Botafogo, né? A gente tem que respirar e que as coisas andem no nosso clube. E vamos dar um voto de confiança pro Bruno Lage, pro jogo de sábado, que é uma final, depois contra o Corinthians, depois contra o Goiás, o reencontro com o nosso torcedor. Tomara que ele reencontre com a nossa torcida sem tanta pressão, que ele consiga 2 bons resultados fora de casa, porque esse reencontro no estádio Newton Santos pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o Botafogo não conseguir 2 bons resultados, com certeza teremos um reencontro ali bem pesado em cima do Bruno Lage. Ou pode acontecer o contrário, que é o que eu espero, que o Botafogo vença 2 partidas, nesse jogo contra o Goiás seja novamente uma festa no estádio Newton Santos, antes e depois do jogo ali, ele tendo de novo uma sinergia muito grande com a torcida e que as coisas aconteçam. Tamo junto, gente. Beijo, tchau, fui. Fiquem com Deus e até ali por volta de 1 hora, 2 horas com o nosso almoço com TF. Valeu e fui. Fogo neles.